José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. Ao interferir assim na natureza, o ser humano está, de alguma forma, a agigantar-se e a fazer de criador de todas as coisas? Bem, vamos lá ver isto com um bocadinho mais de cuidado. Porquê? Porque, primeiro que tudo, verdadeiramente não foi recriada uma espécie desaparecida, não foi, digamos, desextinta a tal espécie de lobo, ou de lobo terrível, ou de como quisermos, não é? Portanto, só para se ter uma ideia, portanto, daquilo que se tem falado, tem-se falado, e tu falaste aí de basicamente 3 coisas, não é? Portanto, que é o que se tem falado mais, está tudo ligado a essa empresa, que é uma empresa chamada, a empresa chama-se, desculpa lá, Colossal Biosciences, portanto, e é uma empresa que tem bastante valor já, portanto, 10 mil milhões de dólares, portanto, estamos a falar de uma empresa grande, e com dinheiro, e com financiamento, e, portanto, e que tem-se aplicado em temas, como se percebe, de muito biotecnologia, engenharia genética e por aí adiante. Ora bem, aquilo que se tem falado mais são de 3 operações, digamos assim. Por um lado, esta que agora foi noticiada ontem, portanto, ou anteontem, que é a recriação, digamos assim, do chamado lobo terrível. Portanto, na verdade não é disso que estamos a falar, eu já explico melhor porquê. O lobo terrível o que é que era? O lobo terrível era enfim, nós associamos isso ao lobo da Guerra dos Tronos, à ideia de que era um lobo de grande, quer dizer, é um lobo de grandes dimensões, um canídeo de grandes dimensões, algo desse grupo, desse género de grandes dimensões, mas não é não é sequer do mesmo género dos canis. Os canis, que há várias variantes, chacais, por aí dentro, tal, ele não é. Quer dizer, os chapais também podem ter outros géneros. Não é. Portanto, todos os cães, por incrível que pareça, são derivados do lobo cinzento. Canis lupus. Pois há o canis lupus domésticos, com variedades que não acabam, e nós percebemos que alguns não se conseguem reproduzir entre eles, não é? Mas não seja por questões de tamanho. Portanto, percebe-se que não é fácil misturar ali aquelas duas características. Mas aquilo é basicamente manipulação humana, feita geração após geração, seleção de uns mais agressivos, menos agressivos, mais pequenos, maiores, com mais memória, menos memória, por aí adiante. Bem, e alguns, devo dizer, selecionados por razões puramente estéticas, que fazem os animais sofrer imenso. Por exemplo, aqueles que não têm nariz quase, têm a cara esborrachada, aquilo é horrível. Como diz um amigo meu veterinário, aquilo é ótimo para os veterinários, dá-lhes imenso dinheiro a ganhar porque eles estão sempre doentes, mas fora isso, o pó-cão é mau e aquilo só vale para os concursos de beleza, mais nada. Portanto, bem, mas são todos derivados do lobo cinzento, e não vamos contar agora a história de como é que se aproximaram do homem, é fascinante como é que tudo isso aconteceu, mas é outra história. E depois temos aquilo que as pessoas associaram de alguma forma àquele lobo grande da Guerra dos Tronos, mas que, como eu disse, não é um canis. Portanto, aqui estamos a falar de canis lobo cinzento, mas não é um canis. O nome científico não é fácil dizer, Aenocyon dirus, e Aenocyon vem porque Ainos é terrível em grego, em latim, e Sion é dog. Portanto, é aqui cão. Portanto, é uma conjugação destas duas palavras, e portanto vem assim. Dirus era como ele a primeira vez que apareceu, ele aparece nos Estados Unidos, sobretudo num grande local onde havia centenas, ou dezenas pelo menos, de ossadas, e percebeu-se que era um animal de alguma dimensão grande, como um lobo grande, como um cão grande. Portanto, estamos a falar de algo que possa ter 80 quilos, por exemplo, 70, 80 quilos. Portanto, é de grande dimensão. Mas depois, com estudos genéticos, percebeu-se que isto não era, não só não era um canídeo, no sentido de canis, era algo que se tinha diferenciado enfim, os números podem variar um bocadinho, mas se teria diferenciado basicamente à volta de 5, 6 milhões de anos.
digamos, o número mais, na Nature diz que são 5,7 milhões de anos, portanto é um número assim muito exato, mas terá sido por aí. Ora bem, para nós termos ideia, eu acho que este aspecto é importante, estamos a falar, se pensarmos em 5, 6 milhões de anos, é mais ou menos o mesmo tempo, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, que a árvore da evolução dos primatas, para um lado foram os chimpanzés e para o outro lado foram os hominídeos. Portanto, estamos a falar de tentar juntar dois ramos que se separaram na mesma altura que nós nos separámos dos chimpanzés. Agora, o que é que esta empresa fez? Ou o que é que esta empresa está a tentar fazer? E está a tentar fazer isto com estes lobos e também, diz ela, com os mamutos lanudos, portanto, aqueles... porque ambos desapareceram há relativamente pouco tempo, estamos a falar de 10, 13 mil anos, desapareceram no final das glaciações, como desapareceram muitas outras espécies, e a própria origem desse desaparecimento às vezes é discutível, porque há quem diga que desapareceram basicamente porque os gelos recuaram, as condições naturais se modificaram de forma radical. Há quem diga que, por exemplo, sobretudo na América do Sul, isso tem a ver com a chegada do Homo sapiens, e que houve muitas espécies que foram afetadas por isso. Quem ler, por exemplo, o Hariri, aqueles livros aquele historiador famoso que agora está na moda, israelita, ele atribui aquilo ao homem. Eu quando li aquilo fiquei com dúvidas, porque aquilo coincide também com o final das glaciações e, portanto, com alterações do ambiente muito grandes, e por isso houve muitas espécies, por exemplo, de mamíferos grandes da América do Sul que desapareceram nessa altura. Não creio que tenha sido obrigatoriamente por causa da chegada do homem. Enfim, a ciência não esclareceu ainda esse aspecto de um dia para o outro. Bem, não está claro. Ora, nós estamos a falar de um momento em que acontecem, em que desaparecem os mamutos, desaparecem os lobos terríveis, digamos assim, que é como lhe chamam em português, se bem que, como eu disse, não é um lobo, é até uma coisa taxonomicamente diferente, e muitas outras espécies. Esta mesma empresa está a tentar também fazer reviver um passarinho, ou passarão, que aquilo era relativamente grande, que desapareceu nas Ilhas Maurícias, por causa de umas ilhas que se tem falado muito ultimamente, por causa daquela arquipélago onde está Diego Garcia, Chaves e os ingleses, uma zona muito polémica nos últimos tempos, as Ilhas Maurícias. Vai ser tarifada. Hã? Vai ser tarifada. Sim, está bem, mas isso aí, as Ilhas Maurícias são habitadas, atenção, não é? Portanto, não é, nós estamos a falar de ilhas de pinguins. Portanto, aí existia um pássaro, que era o Dodô, que está presente em muitos museus, empalhado em muitos museus de história natural, muitas partes do mundo, porque era um pássaro que não voava, aquilo era uma zona que não era habitada, portanto, entre o homem, digamos, os colonizadores europeus e os animais levados pelos colonizadores europeus, o pássaro não voava, caput, não é? Portanto, passado século XVII ou XVIII, desapareceu. Portanto, e há um certo nostalgia todo, porque desse nós temos, quer dizer, enquanto, por exemplo, deste cão, ou deste lobo, o que nós temos é ossadas, ossos, mas com dezenas, quer dizer, 10 mil anos, pelo menos, não é? Se, por exemplo, no caso dos mamutos, não temos apenas isso, temos grandes partes do corpo congeladas, e, portanto, e temos aquela ideia de que recuperar o ADN pode ser fácil. E, portanto, se nós tivermos o ADN, reconstituímos o animal, ou a planta, ou o que for. Portanto, há um bocadinho esta ideia, mas isto não é exatamente assim. Não é exatamente assim. Só para se ter uma... Portanto, repare, quem viu o Parque Jurássico, um Parque Jurássico, a ideia é muito fascinante. Porque não sei se recordam como é que aqueles dinossauros eram reconstituídos. Vocês lembram-se? Sim, através de uma amostra retirada de um mosquito que estava conservado em âmbar, não era? Em âmbar, exatamente. Portanto, o mosquito pica o sangue. O âmbar é basicamente resina petrificada, não é? Portanto, nessa resina ficaram presos insetos. Esses insetos teriam picado os dinossauros, guardado lá dentro um bocadinho de sangue de dinossauro, e, portanto, ia-se lá buscar o genoma
para reconstituir os tiranossauros e essas coisas, e aqueles raptores que faziam aquela coisa toda da ilha, daquela ilha especial. Bem, mais muita coisa, não é? mais muita coisa. Ora bem, esta na verdade, isto é muito mais complicado. Estamos a falar, quer dizer, o genoma não tem meia dúzia de bases, tem milhões. Portanto, por exemplo, no caso concreto dos mamutes, por exemplo, estamos a falar de uma diferença entre aquilo que é o genoma de um mamute e o genoma de um elefante, que andará na casa dos muitos milhares de bases. E aquilo que esta empresa até agora fez foi usar, quer dizer, quando estamos a falar de bases, estamos a falar de genes, não é? Portanto, de genes, de pedaços de DNA. O que esta empresa fez foi utilizar 4 destes milhares, portanto, para experimentá-los em ratinhos, porque a gente com ratinhos consegue manipular muita coisa, fazer muitas experiências biológicas, introduzir, ver quais eram os que estavam ativos e não ativos, que faziam crescer ou não crescer o pelo, e criam uns ratinhos lanudos. Pronto, isso é com um pelo muito comprido. Fez umas fotografias muito bonitas com isso. E agora o que fez com este lobo, digamos assim, foi algo de relativamente parecido. Agora, entre isto, portanto, eu número exato, eu falei em milhares, não, exatamente, as diferenças genéticas entre um elefante asiático, porque é nesses elefantes da Ásia que se está a pensar a partir deles criar um mamute, e um mamute estão estimadas em 1,5 milhões de diferenças. E aquilo que se fez, neste caso concreto, foi mexer em 4. Portanto, estamos numa distância... Falta muito ainda. Falta muito. Quer dizer, foi experimentar um bocadinho que tem uma influência. Quer dizer, e isto não é nada do outro mundo, porque nós passamos a vida a fazer coisas deste género. Introduzir genes, a desativar genes, por exemplo, em plantas, por razões que têm a ver com obter plantas mais eficazes. Há quem fique muito aflito com isso e tenha muitos problemas com essas coisas, mas se eu conseguir, por exemplo, e já foi feito isso, conseguir que no arroz tenha mais vitamina B, consigo combater certo tipo de doenças que existem em certas partes do mundo onde há déficit de vitamina B, por exemplo, só para dar um exemplo. Mas há quem ache que isto são organismos geneticamente os famosos OGMs e que deve ser tudo proibido. Eu não acho. Acho que a gente evoluiu muito e, portanto, não tenho essa perspectiva. Agora, uma coisa é eu fazer melhoramentos destes que são relevantes, outra coisa é eu achar que recrio, que tenho, olha, no limite o poder de Deus, enfim, entre aspas, digamos, para não estar a ofender crentes ou ateus. Pronto, sem me meter nessa matéria, mas que no fundo sou um criador. Isso é uma coisa completamente diferente. Porquê? Porque eu não imagino que seja possível nós, vamos imaginar isto, quer dizer, se a diferença que, se o momento em que estes dois ramos de animais relativamente parecidos, portanto, fisicamente, estamos a falar do Canis lupus e do outro, que eu não tenho dificuldade em dizer o nome, que eu não fixei, o Aenocyon. Se estes dois animais, as suas árvores se separaram há 6, 7 milhões de anos, e se acha que levando uns genes que nós conseguimos recuperar nos dentinhos e nos ossos e os metermos num lobo cinzento americano, conseguimos de novo isto, atenção, não temos um lobo terrível. Ou então estamos a fazer uma coisa que é, vamos imaginar que é possível. Imagina que isto, em vez de fazermos com o lobo, fazíamos com chimpanzés e humanos. Para já era preciso escolher se partíamos de um chimpanzé para pôr os genes, ou partimos de um humano e íamos pôr no humano genes de chimpanzés ou no chimpanzé genes de humanos.
Portanto, aí, quando a gente chega a este nível, percebe o tipo de problemas e de dilemas, nomeadamente éticos, que estas coisas levantam. Porque até aqui nós estamos a dizer, mas isso não é uma coisa pouco viável. Bem, neste caso, destas duas espécies, elas separaram-se há, como eu disse, 6, 7 milhões de anos. Mas a árvore do Homo sapiens e do Homo do Neandertal, Neandertalensis, separaram-se há muito menos tempo. E nós temos, para aí, genes de Neandertalensis à fartazana. Portanto, há muitos. É fácil recuperá-los. Não é preciso recuar. Quer dizer, é preciso recuar um bocado atrás, porque eles extinguiram-se, apesar de tudo, há mais tempo do que se extinguiu o lobo terrível. Mas e nós sabemos, até porque há muitos testes genéticos, não sei, eu não fiz ainda esse teste, mas tenho um dia de fazer para experimentar, mas tenho amigos que fizeram testes genéticos que dizem qual é a percentagem de genes de Neandertal que nós temos. Nós já sabemos tanto sobre isto. O homem tem 50%. Sim, quer dizer... Cada um, 2, 3%, mas tudo junto são cerca de 50% do genoma neandertal. Sim, claro. No conjunto da humanidade. Ora, cada pessoa por si pode variar bastante e, por exemplo, onde há mais é nos europeus. Digo já, porque nós achamos que somos os mais, às vezes... Os mais puros não somos. Os mais puros, desse ponto de vista, não somos. Porquê? Porque era cá que viviam os neandertais, basicamente por isso, e porque houve cruzamentos. Não é por outra razão, e sobre isso ainda há, enfim, está-se a aprender muito e a evoluir muito, e houve grandes evoluções nos últimos anos no estudo disso. E o Neandertal, nós nem sabemos bem porque é que o Homo sapiens tinha, não sabemos de uma forma concreta porque é que o Homo sapiens tinha, de facto, as vantagens que teve relativamente ao Neandertal para, na prática, o extinguir, que foi aquilo que aconteceu. Porquê? Quer dizer, por exemplo, a dimensão do cérebro no Neandertal era maior que a nossa. Enfim, Homo sapiens. Portanto, em tese, seria mais inteligente. Em tese, porque a gente sabe que as coisas não são bem assim, não é? O tamanho do cérebro não é correspondente à inteligência das pessoas. Não basta olhar para a testa de uma pessoa e dizer, aquele tem testa alta, portanto é inteligente, não é? Era uma coisa que se dizia quando eu era miúdo, mas era um disparate, não é? Portanto, há aqui muitos terrenos muito complicados, e se nós pensarmos, quer dizer, há terrenos que são, ao mesmo tempo, fascinantes, porque se perceber melhor como é que algumas coisas funcionam, posso evoluir, por exemplo, em áreas como a saúde. Porque é que é interessante este tema dos mamutos e dos elefantes? Uma das razões porque é interessante e porque é fascinante para os cientistas e não só, é porque os elefantes são das espécies que nós estudamos e conhecemos, uma das que desenvolve mais tardiamente cancros. Porquê? O que é que os protege ou não protege disso? Isso é um tema que este tipo de estudos, que são estudos genéticos e de proximidade, pode permitir, pode ajudar a nós percebermos melhor o que é que aqui se passa. Os elefantes têm uma longevidade maior, mas não são assim tão grande a diferença para os seres humanos para se perceber isso, não é? Portanto, o que é que acontece? O que é que tem a ver? Tem a ver só com a dimensão digamos, a massa corporal, tem a ver com outras coisas. É um tema, sem dúvida, muito importante quando nós sabemos que praticamente com o aumento da esperança de vida quase todos nós vamos ter um cancro. Quer dizer, o sobrinho de Simões costuma dizer isso. As pessoas acham que chegam aos 100 ou 120 anos sem nada. Não, pelo menos com um cancro vão ter. Pode ser uma coisa sem grandes problemas, que se trata rapidamente e se resolve. Enfim, noutros casos, não é. Portanto, não é. Portanto, isto é um tema que, de facto, é fascinante. Mas, por outro lado, nós podemos estar a abrir caixas de Pandora. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo relativamente recente, tem 100 anos, mais ou menos. Portanto, há 100 anos havia um problema na Austrália com as, digamos, algumas
produções agrícolas, e então, achou-se uma coisa que é muito, enfim, que é muitas vezes feita e bem feita, que é controlar digamos, era com insetos, sobretudo, que comiam, davam cabo da produção. Se encontrarmos um predador para esses insetos, no caso da Austrália isto é muito relevante. Porquê? Porque como a Austrália se isolou do resto, digamos, das terras firmes há muito tempo, há na Austrália variedades, por exemplo, de mamíferos, que não há em mais parte nenhuma, os marsupiais. Uma das espécies, além do dodô, é o tigre da Tasmânia. Portanto, é outro sonho de recuperar o tigre da Tasmânia. Portanto, e por isso, sempre que nós conhecemos histórias com ratos, com coelhos, com não sei o que, na Austrália, depois tornam-se em pragas. Ora bem, na altura a ideia era que... É por isso que eles têm umas fronteiras tão fechadas, não é? Ninguém lá entra sem lavar as botas, por exemplo. Eu sei, por exemplo, exatamente. Já me aconteceu, não é? Quer dizer, ter que olhar para as botas por baixo e ver o que é que se ficou lá preso, qualquer coisa, para entrar na Austrália. Portanto, os sapatos, nem é preciso botas. Portanto, ver as coisas com muito... Não é o único sítio que isso acontece. Já me aconteceu também na passagem da América do Peru para o Chile. Também havia problemas semelhantes na passagem de coisas que vinham da América Central para a América do Sul. Portanto, aqui acreditou-se que com um predador de insetos, um dos mais pacatos de todos, sapos. Sapos comem insetos, pronto. Eu, por exemplo, gosto muito de ter, tenho lá sapos no sítio onde vivo, de vez em quando faz muita impressão algumas pessoas que lá vão, mas pronto, sapos e outras coisas, mas também tenho morcegos que são ótimos porque assim tenho menos mosquitos. Ter morcegos perto de casa é ótimo. Os morcegos comem o seu peso em insetos todos os dias. Todos os dias. Dá aqui são melhores que algumas, enfim, mais artificiais. Só que o problema é que quando chegaram os sapos, há uma outra espécie de marsupial, nós não conhecemos muito bem, mas é um género chamado Daisirus, portanto não é muito conhecido cá, não é assim muito sexy, mas que é muito querido por ser lá na Austrália, que de repente ficou ameaçado e em riscos de extinção neste momento. Portanto, a gente quando mexe nos equilíbrios, pode introduzir desequilíbrios muito complicados. Para acabar, e para não demorar mais tempo, queria só dizer uma coisa que achei bastante graça, que foi, nós por um lado estamos aqui, esta empresa está a falar de algumas das espécies, todos os dias se extinguem espécies, e provavelmente todos os dias também aparecem novas espécies, mas neste momento nós estamos a assistir, e há quem tem essa tese, à chamada sexta extinção, porque na história da Terra houve cinco momentos já em que houve de repente desapareceu quase toda a variabilidade de espécies do mundo. A última, a mais recente, foi quando desapareceram os dinossauros e isso abriu o caminho para os mamíferos e, portanto, para nós, não é? Portanto, não foi assim. Quer dizer, foi um desastre para os dinossauros, se nós não estaríamos cá, provavelmente, sem esse desastre ecológico que o tal meteorito que terá chocado com a Terra. Bem, ora bem, dito isto, há uma questão que é aqui muito interessante, que é os mamutes. Portanto, temos essa espécie, portanto, há duas espécies que nós gostaríamos, que são muito sexys, o dodô e o tigre da Tasmânia, portanto, são muito queridas das pessoas, elas estão nos museus de história natural, vai-se lá, olha-se, pá, que chique, que bom que era que a gente conseguisse recuperar isto. Mas atenção, todos os dias se extinguem espécies. E há algumas relevantes que nós nem sabemos que estão a desaparecer, porque são tantas, sobretudo nas zonas nos trópicos, que nem sabemos que estão a desaparecer. Portanto, agora, uma das coisas curiosas que eu não sabia e que ontem percebi ao ler sobre isto, é que estamos a falar de mamutes e os mamutes foram a primeira espécie identificada como se tendo extinguido no mundo. Porque antes, quer dizer, vamos lá ver, até ao final do século XVIII,
não havia, quer dizer, havia umas coisas que já não sabia bem o que é que era, mas não havia a ideia de que o mundo não tinha sido sempre o mesmo, não é? O mundo era um mundo da Arca de Noé. Para simplificar, dizendo de uma forma simples, o mundo era um mundo da Arca de Noé, portanto, tinham-se falado dos animais todos lá para dentro e tal, e depois tinham-se ido todos outra vez, e, portanto, era assim uma coisa estável. E de repente, por acaso, numa expedição feita por um francês, uma expedição, uma coluna militar francesa, no Ohio, numa altura que aquilo ainda não era independência americana, estamos a falar de coisa há mais de 250 anos, 260 anos ou 270 anos, há uma expedição em que os franceses também tinham a parte dos militares, eram índios, portanto, de tribos locais. Eles descobrem um depósito com umas coisas que não sabem bem o que é que são, os ossos muito grandes e tal. Eles trazem aquilo para Paris, e em Paris, no tempo ali da Revolução Francesa, portanto, final do século XVIII, há um cientista chamado Duvier que diz, isto foi uma espécie que se extinguiu. Isto foi um animal que existiu e que já não existe. Porque ao princípio isto não se acreditava, dizia-se, havemos de encontrá-lo. Não tinha lugar na arca. Havemos de encontrá-lo, não é? Quer dizer, quando apareceu aquilo, um osso daquele tamanho, e não havia elefantes, ninguém tinha visto ainda elefantes ou coisas parecidas com essas, digamos, na América, e de repente dizem, mas nós não conhecemos isto tudo, ainda há muito por desbravar, havemos de encontrá-los. Ele vai aparecer. Não apareceu, entretanto apareceram ossos parecidos também na Rússia, na Sibéria e tal, e pronto, disse, isto se calhar houve aqui uns animais que desapareceram. Depois a seguir aí começou a encontrar-se o registro fóssil, por aí adiante. Até porque os da Rússia, desculpa interromper-te, encontram-se animais bem preservados. Agora, eu estou a falar em gelo, não é? Portanto, as pessoas têm mesmo uma imagem de como é que era o animal. Nós, os mamutos, temos animais completos, não é? Sim. Portanto, completos e não apenas os ossos. Conservados no gelo. Mas isso é mais recente. Quer dizer, eu estou a falar de uma coisa que se passou há muito tempo e ainda antes de haver aquela ideia, porque depois houve, ainda há pouco tempo se discutia se os fósseis marinhos que nós encontrávamos no Alto dos Andes estavam lá porque houve evolução e houve a tectónica das placas e isto tudo, ou se foram restos deixados pela tal inundação da Arca de Noé, não é? Havia quem tivesse essas teses. Ainda há quem tenha essas teses, mas isso não faz sentido científico nenhum. Portanto, mas nós sabemos isso, depois sabemos que no século XIX, com os fósseis e com outros, não sei o quê, o Darwin e o Wallace e outras figuras desenvolveram a teoria da evolução das espécies e como as coisas iam passando de umas para as outras e a ciência como é hoje. Mas é curioso como isto dá uma volta. Portanto, começámos no mamute e voltamos, quer dizer, mamute americano, que é mastodonte, é como eles chamam aquilo. Começamos no mamute americano e voltamos outra vez, neste caso não a um mamute americano, mas a um mamute lanudo. Voltamos ao mesmo ponto nesta tentativa de recriar espécies desaparecidas. A primeira que registámos o desaparecimento e a primeira, ou porventura uma das primeiras que queremos recriar.